E o Brasil deve receber as primeiras vacinas contra a Covid-19 para crianças na próxima quinta-feira. Esse lote é composto por mais de 1 milhão de doses pediátricas do imunizante da Pfizer. Com isso, a população fica na expectativa para o início da aplicação dessas doses em todo o país, nessas crianças. Para falar sobre a campanha de imunização para essa faixa etária, nós vamos conversar a partir de agora, ao vivo, com o Dr. Marco Aurélio Safadi. Ele é infectologista e presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito bom dia, doutor. Obrigada por nos atender assim no sábado. É claro que essa imunização das crianças agora é de interesse do país inteiro, né? Tá todo mundo de olho nisso aí. E eu queria começar perguntando para o senhor por que essa composição da vacina infantil, o que ela tem de diferente das doses que já foram aplicadas na população adulta? Bom dia, Stephanie. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui com vocês. Stephanie, esse é um ponto muito importante. A gente tem que aguardar a vacina chegar, porque, de fato, ela tem uma apresentação peculiar a essa faixa etária de 5 a 11 anos. Ela é diferente da vacina que foi e está sendo utilizada em adultos e da vacina que está sendo utilizada em adolescentes. Ela tem uma concentração de aproximadamente 1/3 daquela que é administrada nesses outros grupos etários. E, portanto, tem uma apresentação também individual, ela é diferente das outras. Então, a gente tem que aguardar essa vacina chegar no Brasil para começar a imunização da população de 5 a 11 anos de idade. Agora, doutor Marco, pelo aquilo que a gente está acompanhando do cenário todo de pandemia, né, ainda estamos convivendo com ela, já é possível imaginar que também seja necessário, é claro que nem começamos a primeira ainda, mas que também seja necessário posteriormente um reforço para essa faixa etária, a exemplo do que ocorre com a faixa adulta ou não? Nonato, seu ponto é muito importante, né? E a gente não tem ainda elementos que possam responder a tua pergunta de forma consistente. A necessidade das doses de reforço leva em conta principalmente 2 aspectos. O primeiro é o contexto epidemiológico. Então, a gente vai ter que, vamos dizer, ter uma ideia de como está se comportando a doença na hora que a gente perceber que a imunidade conferida por essas 2 primeiras doses começa a sofrer uma queda na sua efetividade, começa a haver, vamos dizer, uma nova fragilidade, uma vulnerabilidade dos indivíduos. Foi exatamente assim que a gente construiu as recomendações de reforço para os adultos e também para os adolescentes. Nós observamos por quanto tempo eles se mantinham protegidos. A hora que a gente verificou que existe uma tendência de queda nessa imunidade, que os coloca de novo vulneráveis às complicações da doença, é o momento de nós administrarmos essa dose de reforço. É importante lembrar, Nonato, que a qualidade da resposta imune, né, ou seja, da proteção que a gente tem observado depois da dose de reforço, né, da terceira dose, tanto em adultos como em adolescentes, tem sido, de forma geral, muito consistente e superior àquela observada após a segunda dose. Então, é bastante provável que a necessidade de outras doses também, vamos dizer, sejam com um maior tempo, né, mais distantes. Doutor Marco Aurélio, eu vou trazer aqui para o nosso papo a analista de política, Renata Agostini, que quer também fazer uma pergunta para o senhor. Renata, bom dia. Bom dia, como vai, doutor Marco Aurélio? Bom dia para o senhor também. A gente tem visto muitos pais preocupados diante da enxurrada de informação, infelizmente desinformação, especialmente no caso de seus filhos que tenham condições pré-existentes. Então, uma criança asmática, uma criança cardiopata, eu recebi essas perguntas de pais preocupados. Gostaria que o senhor falasse sobre a vacina nessas crianças que têm essas condições pré-existentes, especificamente essas, mas também se existe alguma condição na criança que aí sim tem de ser observado com mais cuidado antes da vacinação. Sabemos que a vacina é segura, mas falando de alguns casos específicos, por favor. Bom dia, Renata. Uma pergunta muito importante a sua. Nós estamos terminando, junto com outros colegas, uma avaliação
exatamente para tentar responder com dados brasileiros essa pergunta, ou seja, quais são, entre as crianças e adolescentes, aquelas que são mais vulneráveis às complicações da Covid-19, ou seja, seriam os grupos que a gente deveria focar a nossa atenção em termos de prevenção. Há dados de outros países, né, e que já identificaram que em crianças e adolescentes nós também temos, a exemplo dos adultos, alguns grupos que são mais frágeis às complicações. De forma geral, Renata, muito parecido com os adultos, mas há peculiaridades. Então, a gente já sabe que em crianças são fatores muito importantes nas criancinhas pequenas, nos primeiros 2 anos de vida, né? Por exemplo, prematuridade, crianças que têm alteração nas vias aéreas, doenças pulmonares crônicas, doenças cardíacas. Já nas crianças maiores e adolescentes, que é importante a gente discutir agora, porque é o grupo onde a gente tem uma ferramenta de prevenção, que é a vacina, o que nós identificamos já é mais semelhante àquilo que a gente vê em adulto. Então, crianças com diabetes, crianças obesas, crianças portadoras de asma grave e outras doenças pulmonares crônicas, crianças com cardiopatia, crianças com doenças neurológicas, crianças com doenças mentais, a gente já viu também que são de maior predisposição à complicação. Então, não há dúvida, Renata, que esses grupos, assim que a gente receber a vacina, e como a gente já sabe que o estoque que vem não é suficiente para contemplar todas as crianças, vamos dizer, de uma forma imediata, nós teremos que priorizar a vacina. E, na minha opinião, não há dúvida que esses grupos devem ser prioritários, os grupos de 5 a 11 anos que se encaixam nessas condições. Em relação à segurança da vacina nesses grupos etários, a gente deve lembrar que essa é uma vacina que não tem componentes vivos, atenuados na sua composição. Então, a exemplo do que é clássico com vacinas, com essas, vamos dizer, plataformas, né, que são vacinas sem componentes vivos, elas são sim, da mesma maneira que em outras condições, são com o mesmo perfil de segurança nessas crianças que fazem parte desses grupos de risco. Sem dúvida, elas são prioritárias para receber a vacina. Ou seja, doutor, o que o senhor está nos dizendo é muito importante. Então, o papai e a mamãe que está receoso de dar a vacina porque o seu filho tem, por exemplo, algum tipo de doença pré-existente, como uma cardiopatia ou uma asma aguda, ele tem, na verdade, de torcer para que a vacina chegue o quanto antes, porque o seu filho pode estar mais vulnerável à doença e não vulnerável a ter algum risco adicional ao tomar a vacina. O seu raciocínio é perfeitamente correto, é o mesmo raciocínio que a gente utilizou para os adultos e para os adolescentes, é a mesma coisa para esse grupo de crianças. Eles são, sim, prioritários exatamente por fazerem parte dessas, vamos dizer, se encaixarem nessas condições que os fazem de maior risco para complicações. Doutor Marco Aurélio, já existe algum indício também, a exemplo do que a gente vem falando sobre a vacinação adulta, da inclusão da vacina da Covid também no calendário anual para crianças? Já há um indício, alguma indicação científica para isso também? Stephanie, essa, vamos dizer, é uma situação que vai exigir a compreensão do contexto epidemiológico. A gente está vivendo nesse momento um cenário, vamos dizer, muito peculiar, que é o surgimento de uma variante muito transmissível. Nós já temos oportunidade no nosso dia a dia de pediatra e de clínicos, né? A gente está vendo um número muito grande de pessoas se infectando e a experiência que outros países que já vivenciaram, né, de forma antecipada a Ômicron estão mostrando é essa. A gente vai ter realmente uma onda de casos sem precedentes, um número muito grande de pessoas infectadas. Segundo, à luz das evidências atuais, cada vez mais a gente vê de forma consistente que essa variante tem, vamos dizer, uma chance menor de desencadear casos graves que levem a hospitalizações, etc. Mas a gente não pode se distrair com esse aspecto, porque a despeito de fato, ela ser associada a menor risco de formas graves, a hora que você tem um universo muito grande de pessoas infectadas, naturalmente, alguns vão ser hospitalizados, sobrecarregando os serviços de saúde e há sim, infelizmente, a possibilidade dos desfechos mais graves de doença. E isso destaca, né, eu trouxe esse raciocínio porque isso destaca a importância de que o que a gente está vendo lá fora é que a carga principal em termos de hospitalização e morte relacionadas à Ômicron
são em grupos não vacinados ou inadequadamente vacinados. Então, vacinar as crianças ganha uma relevância importante nesse contexto que se apresenta. No futuro, o que vai acontecer em relação à necessidade de revacinações ainda não é claro. A gente imagina que a hora que essa doença assumir a sua endemicidade, o seu comportamento similar a outros vírus respiratórios, onde a gente já vai ter, vamos dizer, aprendido a conviver com o vírus de uma forma diferente do que foi 2020 e 2021, com medicamentos, com vacinas, com provavelmente perfis de variantes com menor agressividade, ou seja, a gente vai ter um comportamento endêmico, sazonal dessa doença, a gente vai ter que encontrar o equilíbrio nas recomendações de com que frequência as diferentes populações e grupos etários deverão receber as vacinas para se manterem protegidas. O doutor Marco, pegando esse ponto que o senhor está dizendo, que talvez possa vir claro, em algum momento a gente vai ter esse comportamento endêmico, ou seja, comum, né, de convivência com esse vírus. Mas muita gente está interpretando, alguns colegas seus, inclusive, não só aqui do Brasil, mas do exterior, que a Omicron, talvez ela tenha essa espécie de função, entre aspas, de estar passando para o momento em que a gente começa a observar o coronavírus como um comportamento endêmico, porque seria uma evolução daquilo que ocorre com a maioria dos vírus respiratórios. O senhor é tão otimista assim ou não? Nonato, é um bom ponto que você está trazendo. Eu tenho sim um otimismo em relação a essa perspectiva no futuro. Eu tenho sim um otimismo porque a gente tem visto aí surgirem medicamentos que, de fato, quando introduzidos precocemente, têm alterado a evolução da doença. Sou otimista porque as vacinas, até agora, a despeito da variante que circula, têm demonstrado um poder importante de nos proteger das formas graves de doença, mas eu aqui faria um parênteses de atenção. A gente ainda não chegou nesse momento, Nonato, e nós temos como se fosse um túnel para atravessar, e esse túnel, o que vai acontecer nesse túnel depende muito do que a gente fizer daqui para frente. A gente ainda tem uma etapa a cumprir, que é exatamente, vamos dizer, atravessar a Omicron da forma que ela traga menos prejuízo, menos danos à nossa população. E aqui eu vou abrir de novo um parênteses em relação às crianças. A gente tem um evento, Nonato, que acontece depois que as crianças são infectadas e que não guarda relação com a gravidade da infecção, não guarda relação com a pergunta que a Renata fez, ou seja, de serem crianças de grupos de risco, que é a chamada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma complicação tardia da infecção e que nós já aprendemos pela nossa experiência que ela normalmente surge aproximadamente um mês depois da criança ter sido infectada e muitas vezes com formas muito leves na ocasião da infecção. Então eu tenho uma certa preocupação nesse momento, porque a hora que a gente tem uma variante muito transmissível como essa, que vai infectar muita gente, e a gente está vendo isso nos outros países, as crianças têm sido alvo dessa infecção, vamos dizer, previsível que se ela se comportar a exemplo das outras variantes, nós teremos daqui a mais ou menos um mês e meio, um número de crianças que vão desenvolver essa síndrome inflamatória, que ela motiva hospitalização, motiva a necessidade muitas vezes de ingresso em unidades de terapia intensiva e infelizmente tem risco de evoluções mais graves. Então eu acho que é um momento de atenção e aí, só para finalizar meu raciocínio, Nonato, antes de ontem foi publicado um importantíssimo trabalho que mostrou que entre adolescentes que foram vacinados, o risco da ocorrência da síndrome inflamatória foi 90% menor que em adolescentes que não haviam sido vacinados nos Estados Unidos. Se nós extrapolarmos esses dados agora para as crianças de 5 a 11 anos, que é, na realidade, o grupo etário mais frágil para a síndrome inflamatória aqui no nosso país, é mais um elemento que destaca a importância de, nesse momento, nós oferecermos a vacina para a população pediátrica desse grupo etário, né? Além de tudo que já foi conversado em relação ao risco da Covid-19 per se para esse grupo de crianças, nós ainda temos esse elemento a mais que surgiu desde anteontem, que é a possibilidade de prevenir com eficiência a ocorrência dessa complicação no grupo de crianças.
Então, é mais um alerta da ciência para a necessidade de pressa na vacinação de adolescentes e também das nossas crianças, né? Eu vou agradecer aqui ao Dr. Marco Aurélio Safadi, infectologista e presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Um bom fim de semana para o senhor. Muito obrigado, Stephanie, Renata, Nonato e a todos que nos acompanharam. Um bom dia.